Boa noite, igreja linda, amada, abençoada, maravilhosa, gloriosa, fofinha. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Então, eis-me aqui. Podem se assentar. Domingo eu estava ali sentada, né, no culto, ouvindo a palavra. Sabia que o pastor Saulo fica mandando mensagem durante o culto? Daí ele, recebi uma mensagem, fui ver, né? Podia ser urgente. Mas já estava no final. Daí o Espírito Santo falou para olhar também. Daí eu fui olhar, era o pastor Saulo. Falei, ué, o que será que aconteceu? Daí fui ver, né? Porque o pastor Saulo mandando mensagem na hora do culto deve ser muito importante. Daí eu fui ver, ele falou, Beth, você ministra na quinta-feira? Daí eu só mandei aquela figurinha que faz o olhinho assim, tchoi, tchoi, tchoi. Pois é, e eu estava assim pensando, eu vou me aposentar, já estou aposentada lá, agora eu vou me aposentar. Mas depois eu fiquei sabendo que pastor não se aposenta. Só é jubilado, né? Mas enfim, eis-me aqui. E daí, é sempre assim, quando o Saulo diz, Beth, você ministra, o Espírito Santo já vai falando ali na mesma hora. Amém? E lembram no domingo, mês passado, dia 12 de setembro, para ser bem exata, no dia da Santa Ceia de setembro, pastor Saulo ministrou a palavra com o título assim, Renovo das Manifestações Espirituais. Lembram? Amém? Todo mundo ouviu? Se não ouviu, está lá, né? No site lá da igreja. Então, e nessa ministração, o pastor Saulo falou da experiência que Paulo teve, né? Ah, Valmir não ouviu, né? Ele estava em Barra Velha. Falou da experiência de Paulo, lá em 2 Coríntios 12. Que a experiência que Paulo teve quando ele foi arrebatado e foi levado ao paraíso. E quando ele esteve lá, ele falou assim que ele teve palavras inefáveis. Ele ouviu palavras inefáveis, né? Palavras que não tem como você falar o que você ouviu, o que você experimentou, e enfim. E ali, continuando, o pastor Saulo falou sobre... Todos lembram dessa ministração? Lembram, né? E o Saulo falou assim, então, para nós, então, valorizarmos essas experiências com Deus, né? Essas experiências espirituais. E para nós buscarmos essas experiências. E depois dessa palavra, durante a semana, então, quantos que pediram na semana, ai Deus, eu quero uma experiência espiritual contigo? Acho que todo mundo pediu, né? Inclusive eu pedi. Daí tá. E quem teve? Só o pastor. Eu tive. Eu tive um sonho. Claro que a experiência que Deus dá não é só através de sonho, né? Mas eu tive um sonho. E na verdade, esse sonho seria uma experiência espiritual, mas passou desapercebido. Eu até compartilhei com você, né, Cris, sobre o sonho que eu tive. Mas eu falei, que legal, né, um sonho. E daí foi assim, foi preciso que Deus me levasse a ver de novo a palavra, né? Eu estava lá ouvindo acho que no culto de quinta, depois em seguida já entrou uma palavra, e foi justamente essa palavra do dia 12 de setembro que veio, e eu ouvi de novo, e daí que caiu a ficha. Não é ficha mais, né? Agora eu não sei o que. Caiu o crédito na minha conta. Daí que eu fui me dar conta, falei, tá, então aquilo
Era uma experiência que Deus estava me dando, porque eu pedi por uma experiência, Deus respondeu, e às vezes a gente, olha só, né? Ouviu a palavra no domingo, pediu para ter a experiência, Deus deu, e a gente fica desatento, né, na verdade. Daí tá. E daí então, deixa eu contar um pouquinho. Como todos sabem, né, dezembro passado, Deus chamou o pastor Délio para estar com ele na glória. E dia 29 último faz 9 meses que o Délio está lá com o Senhor. E eu quero confessar que desde então não é fácil, né? O Délio e eu, nós tínhamos assim, íamos fazer 47 anos de casado. Tínhamos quase 50 anos de convívio. E daí, de repente, ficar sozinho, eu confesso que eu passei assim, estava passando, né? Ainda estou passando. Agora um pouco menos, depois desse sonho. Mas eu estava passando assim por um tempo bem difícil, né? E muitas lembranças, muito choro, enfim, todo aquele tempo, né? E, claro, a gente ali eu vou perguntar para Deus, né? Ô Deus, e agora, né? Por que o Senhor levou o Délio bem agora, tal? E agora o que eu vou fazer? E agora o que o Senhor tem para a minha vida? Ia fazer um monte de perguntas, tudo que vinha, mas Deus nunca respondeu. Tá, tudo bem. E, na verdade, o Délio partiu e deixou um vazio muito grande, né? Porque éramos só nós e agora estou só eu, então imagina o vazio que ficou na minha vida e no meu coração, assim, um vazio que parecia que ninguém poderia preencher. E tá, daí um belo dia, então, agora Deus tem falado comigo muito eu dirigindo, porque agora eu dirijo, né? Que agora eu não tenho mais meu motorista, então eu tenho que dirigir. Então, durante as idas e vindas, Deus fala comigo. E eu estava um dia, não sei indo aonde, e Deus, assim, colocou no meu coração desejo de casar. Não vão rir. Aí eu falei, não vão rir, estão rindo. Pois é. Eu creio que foi do Senhor. Isso. Deixa eu ver, pera, só um pouquinho. Daí. Ai. Não, ele não liga. Daí tá, então veio aquele desejo realmente de me casar. Não sei de onde, né? Porque eu nem estava pensando nisso, imagina. E eu vou contar, mas não vão rir. O Valmir já está rindo. Na hora estava passando uma Land Rover. O Délio tinha uma Land Rover, né? Então eu falei, Senhor, só vou casar se for um homem que tenha uma Land Rover. E nova. Com Deus a gente pode pedir o que quiser, Deus é Deus, né? E lá em Filipenses 2,13, está escrito assim que Deus dá tanto o querer quanto o realizar, né? Então eu creio que foi do Senhor esse desejo, viu, Valmir? E daí eu confesso assim que esse pensamento me trouxe um certo alento, assim, um refrigério, né? Porque parecia que aquele vazio que estava sentindo já não estava tão vazio. De uma certa maneira, Deus estava preenchendo aquele vazio. E até compartilhei no grupo, né? Foi o grupo da liderança na segunda e na quarta foi o grupo do Valmir da Deise, dos fofinhos. Compartilhei no grupo na segunda, o Valmir não deixou barato, ele já falou no grupo, já toda a igreja já está sabendo que eu quero casar com um homem com uma Land Rover. O Valmir falou que seja bonito. Falei, não, bonito não precisa ser, tem que ser cheiroso. Não contem nada para o Valmir. Enfim. E daí depois disso, nessa semana do grupo, que eu compartilhei, que eu queria casar então com um homem com uma Land Rover, cheiroso, com um apartamento na Atlanta. Bom, não vou entrar em muitos detalhes. Deus sabe.
daí foi nessa semana que eu tive o sonho. Nessa semana eu sonhei. E eu sonhei que estava namorando. Mas só isso, eu não lembro detalhes. Todo sonho que a gente tem, nem todos são de Deus, né? Alguns são, esse eu acho que foi de Deus. Mas eu já sonhei um sonho, outro dia que eu já estava namorando o Jack Nicholson. Esse sonho acho que não foi de Deus. Mas enfim, nesse sonho eu sonhei que eu estava namorando uma pessoa. Só que assim, eu não lembro detalhe nenhum, não sei quem era, não sei quando, como é, de que jeito, não sei se era bonito, feio, se tinha Land Rover, se não tinha. Eu sonhei com ele. E quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei feliz. Acordei assim, alegre, como fazia tempo não acordava assim, né, com uma sensação gostosa. E lembra que o pastor Saulo contou do sonho que ele teve, que ele estava tempo assim chorando e com saudades do pai que já havia morrido há 10 anos, e ele acordava chorando, e Deus deu um sonho para ele e resolveu essa questão? Então, Deus me deu esse sonho e parece que preencheu aquele vazio. Essa experiência foi tão boa, esse sonho foi tão bom que Deus me deu que agora não quero mais nem casar. Pode aparecer um homem bonito, cheiroso, com Land Rover, etc, que já nem quero mais. Enfim, eu estou contando todas essas coisas para ver como nós temos que estar atentos ao que Deus faz, né? Eu tinha pedido e nem percebi que era a experiência que eu tinha pedido para Deus, mas então nós temos que valorizar esses momentos, estar atentos, buscar. Então, eu quero hoje falar sobre, o título da mensagem é Renovo das Manifestações Espirituais 2. Eu peguei a palavra do pastor Saulo e melhorei, dei uma melhorada assim. Estava boa, mas sempre dá para melhorar, né? Mas foi bem pouca coisa que eu melhorei, tá? Então, tá. Essas experiências espirituais, a gente vê Deus se manifestando ao homem, né? Desde Gênesis até Apocalipse. E ele se manifesta de várias maneiras, né? Não é só em sonhos. Com Adão ele se apresentava face a face. De várias maneiras, várias experiências na Bíblia relata essas manifestações. E elas realmente podem acontecer de várias maneiras, né? Na verdade, de infindáveis maneiras. Em Gênesis 3:8 fala que Deus ia se encontrar com Adão face a face. E era ao entardecer, né? Eu creio que Deus, Ele mais do que nós, Ele anela ter esse encontro com a gente. Ele espera, Ele fica, né? Ai, vamos filho, vem estar comigo, vem, né, ter comunhão comigo. Então nós temos que buscar essas experiências, desejar ter essas experiências. Em Isaías 55:6, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Ali fala assim: buscai-o enquanto se pode achar. Quer dizer que vai ter um tempo que não vai poder mais ser achado e nem vai estar perto. Então nós temos que aproveitar esse momento que Deus está falando, né? Para buscar, para invocá-lo, que Ele vai atender. Amém? Então, partindo daí, vamos ver 3 pontos para que nós busquemos ao Senhor, né? Que é para a gente buscar essas experiências com Deus, porque elas fazem muita diferença nas nossas vidas, né? Quando você tem uma experiência com o Senhor, como o Saulo falou, a tua fé aumenta, tudo muda na tua vida, né? E nós servimos a um Deus maravilhoso, amém?
Um Deus poderoso, glorioso. Viram aquele vídeo que a pastora Eva pôs no grupo? Meu Deus, que homem cheio do Espírito de Deus, né? Falou de Jesus ali, glória a Deus. Mas esse nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos amou e deu seu Filho por nós, né? E, na verdade, existe um só Deus. Mas esse Deus que nós amamos e servimos, ele é um Deus que se apresenta de 3 maneiras diferentes, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a trindade de Deus. Nós servimos um Deus trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tópico 1, Deus Pai. João 3,16. Todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o nosso Deus, que nos amou. Imagina que Ele deu o próprio Filho, o único Filho, por nós, que éramos pecadores, não éramos nem bonzinhos, mas Ele deu o seu Filho por amor de nós. Esse é o nosso Deus, né? Poderoso, amoroso, perfeito. E que nunca falha, e que nunca chega atrasado. Às vezes a gente pensa, ai, Deus está demorando, né? Está atrasado. Não, mas Deus não se atrasa. É esse Deus que nós servimos, Deus criador dos céus, da terra e de tudo que nele há. Em Gênesis 1, 27, 31, ali conta a criação do homem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Quando ele criou o céu, a terra, os animais, ele falou que foi bom, mas quando ele criou o homem, ele falou que foi muito bom. E Deus nos criou a imagem e semelhança dele, né? O amor de Deus por nós, para nos fazer parecidos à imagem e semelhança dele. Esse é o nosso Deus, amém? Como não sermos gratos, né, a esse Deus? Como não servirmos a Ele com as nossas vidas? Então, como eu falei ali em Gênesis 3:8, fala, né? O momento que Deus ia ter comunhão com o homem era sempre na viração do dia. Eu creio que esse momento era o momento mais importante na agenda de Deus. Eu acho que Ele ficava esperando assim, para estar com o homem, para sentar lá, né, no jardim do Éden, e conversar com Adão, perguntar: ei, Adão, como é que foi seu dia? Né? Como é que está em casa? Como é que foi seu grupo familiar? Adão já tinha grupo familiar, era ele e a Eva. E os animais. Já deu os nomes para os animais e iam conversando, sim. E era um tempo que Deus se apresentava ali, como eu falei, face a face a Adão, né? E esse era um momento especial de comunhão de Deus com o homem, onde Deus se manifestava ao Adão. E então, hoje nós temos que buscar essa presença de Deus em nossas vidas. Nós temos que anelar ter essa experiência com o Senhor, né? Buscar a sua manifestação em nossas vidas, buscar experiências com Ele. Em Deuteronômio 4:29, fala assim: buscarás do Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? Então nós temos que buscar
com toda a nossa alma, desejar ter essa experiência com Ele. Buscar realmente, né? Em Tiago 4:8, fala assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando nós buscamos o Senhor, Ele não falha, Ele vem estar conosco. Então nós temos que buscar todos os dias ter essas experiências maravilhosas com o Senhor. E Ele é fiel, Ele vai te dar experiências, amém? Tópico 2, Deus Filho, Jesus. João 1, do 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Isaías 53, 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Esse é Jesus. Ele que nos amou, fez esse sacrifício, ele era Deus e veio à terra, e passou por tudo isso por nós, para nos resgatar do pecado. Ele era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, mas Ele nos amou e foi obediente ao Pai até a morte. E durante a sua permanência aqui na terra, Ele curou, ensinou, fez discípulos, e no final morreu na cruz, né? Fez várias coisas durante o tempo que esteve aqui na terra. Vocês sabiam que Jesus exercia o ministério do café? Ele era como o Eldinho. Quer ver? Vamos ler ali em Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Viu como eles fazem igual o Eldinho, né? Eldinho fala: hoje me convém que eu vou tomar café lá na tua casa. É desse jeito. E a gente não... Todos estão tomando café aí na casa dos irmãos. Tem alguém que não está? Se você não está indo, não precisa ser convidado. Você tem que dizer: hoje me convém que eu vou lá tomar café, almoçar, jantar, dormir, né? Se vocês tiverem dúvida, conversa ali com o Eldinho, que ele ensina direitinho. Sabe direitinho como é que é. Então, como todos sabem, nós temos aqui na igreja o ministério do café, do almoço, da pizza, enfim, todos os ministérios nós temos aqui.
E vocês pensam que maior manifestação pode haver do que quando nós estamos reunidos nesses ministérios? Em Mateus 18:20 fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Então, se você não está participando de algum ministério, eu fosse você, ia correndo. Porque ali Deus se manifesta, né? Não tem como. Não tem como Deus não se manifestar num lugar onde a sua igreja está reunida, alegre, em amor e compartilhando a palavra. Sempre estão compartilhando a palavra, né? E agora vamos ler lá em Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Não, é só até ali. Não, é tudo? Como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, a bênção também está no ministério. Lembra que o Jeff ministrou, né, no domingo, sobre o renovo e unidade no corpo. E onde há união, como falou ali, onde há união, Deus derrama as suas bênçãos. Não tem como o Senhor ordena a bênção. Amém? Amém. Quem quer ser abençoado? Era a pegadinha. Vocês já são abençoados. E no grupo familiar, você desfruta dessas bênçãos. Amém? Então, quem não está em grupo familiar, procura depois o Eldinho também. Amém, glória a Deus. Estou indo rápido. Vai dar tempo da gente fazer um lanche depois. Tópico 3. Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo. O que dizer do Espírito Santo, né, Gustavo? Espírito Santo é aquele nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador. É aquela voz que fala ao nosso coração. É Ele que nos leva na direção certa. É Ele que nos convence do pecado. É Ele, enfim, a quem nós temos que dar ouvidos. Ele é a fonte de todas as respostas acerca de qualquer pergunta que você possa ter. O que você quiser, a pergunta que você tiver que não tem resposta, você pergunta para o Espírito Santo, que ele tem a resposta. Amém? Ele é o Consolador, João 14, 26. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará de lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ensinará todas as coisas. É só ali o primeiro, só o 26. Que o Pai enviará. Ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo já está conosco, amém? E ele fará de lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos lembra, né? Quando nós ouvimos ele, ele nos lembra. Como eu, por exemplo, né? Não sonhei lá e não ouvi ele me falando. Mas, enfim, ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações, é aquela vozinha que a gente ouve, né? Dentro de nós. É aquele que nos leva a tomar a decisão certa. E daí, quando eu estava falando, preparando aqui, falando sobre o Espírito Santo, me veio a lembrança, uma experiência que eu tive logo no início, quando eu recebi Jesus. Eu acho que muitas pessoas já sabem dessa história, porque é uma história assim muito, muito, muito especial. Logo que eu recebi Jesus lá em Curitiba, tinha a Marli, não essa Marli, uma outra Marli, e como aqui, quando as pessoas chegam na igreja,
as pessoas vão e marcam uma visita, vão lá tomar café, né? Para trazer a pessoa para mais perto, para quebrar o gelo, enfim, para ter comunhão com a pessoa. E daí essa Marli, foi a Marli e foi uma outra amiga, marcaram para ir tomar café lá em casa. Daí eu pensei, eu vou fazer um bolo de Coca-Cola. E daí esse bolo assim, vai bastante ingrediente. Então eu já me preparei de antemão, fui no supermercado, comprei todos os ingredientes e fui, na época eu trabalhava, então quando elas chegaram eu ainda estava fazendo o bolo. E daí preparei o bolo, tudo, e no final a cobertura desse bolo é leite condensado com leite de coco e leite de vaca. E daí eu fui pegar o leite condensado e cadê o leite condensado? Não tinha, eu tinha esquecido de comprar o leite condensado. E daí fiquei lá, o César não estava em casa, o Guilherme não estava em casa, e daí fiquei assim, agora o que eu faço? E, né, porque esse bolo sem leite condensado não fica muito gostoso. E estava ali pensando, e eu percebi assim que a Marli ficava me olhando com uma cara assim meio de riso, né, meio, né, olhando assim para mim, rindo. Daí ela olhou bem para mim e falou assim, eu tenho uma lata de leite condensado na minha bolsa. Tá tudo bem, que bolsa de mulher tem de tudo, né? O que pensar tem na bolsa de mulher, mas leite condensado também daí já é demais, né? Bom, daí tá. Glória a Deus não, porque eu era recém-convertida, não dava glória a Deus. Que bom então, né, que tem leite condensado. E daí ela contou como é que foi a história, por que ela estava com leite condensado na bolsa. Daí ela falou assim, então, quando eu estava saindo de casa, eu já estava lá no portão. E daí o Espírito Santo falou assim, volta lá e pega uma lata de leite condensado. Daí a gente recém-convertida fica, tá. Uhum. Daí ela falou, eu voltei lá, né, pensei, mas será que eu vou voltar? Já chaveei o portão, já chaveei a porta, tem que voltar mesmo. Falou, o Espírito Santo falou, volta lá e pega uma lata de leite condensado. Daí ela pegou, voltou, né? Voltou, foi lá, abriu a porta, entrou, foi no armário, abriu a porta do armário e daí ela pensou, mas é leite condensado ou é creme de leite? Daí o Espírito Santo falou, não, é leite condensado. E daí foi assim que ela estava com o leite condensado na bolsa, que na hora que eu precisava, estava lá. E isso é a experiência que Deus dá. Imagina ali a minha fé, a que altura foi, né? Recém tinha recebido Jesus. E com aquela experiência que ela contou, meu Deus. E essa Marli, hoje ela é pastora lá na aba de Curitiba. Ela, sim, quando ela conta os testemunhos, você fica assim, de boca aberta. Porque ela tem muita experiência com o Espírito Santo, ela tem muita experiência. E é porque ela busca, né? Ela busca lá nela, então Deus dá essas experiências. Então é isso, nós temos que buscar essa comunhão com o Espírito Santo, né? Ser sensíveis à sua voz. E para isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que conhecê-lo na palavra, né? É como um amigo, quando a gente tem um amigo, o que você faz para conhecer o amigo? Conversa com ele, vai visitar, vai tomar café com o amigo, sempre está com o amigo, troca as experiências, né? Assim é com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo. Então, eu agora que eu estou sozinha, assim, eu posso falar alto, sozinha, então eu vivo falando, pessoal, estou falando sozinha. Eu falei, não, estou falando com o Espírito Santo. Tudo você pode falar com ele, tudo você pode compartilhar com ele. E com certeza, ele vai te responder. E daí, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós já somos abençoados, amém? Amém. E as bênçãos estão chegando na tua vida? Não precisa responder. Você não está, não. Não, enfim, nós somos abençoados. Porque Deus falou que nós já somos abençoados. Deus já liberou essas bênçãos. Mas muitas vezes essas bênçãos não chegam até nós. Sabe por quê? Porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Porque Ele nos leva no caminho certo, né? Ele nos dá a direção, Ele nos dá as respostas. Deixa eu contar outra experiência. Daí, semana passada, eu estava vindo para o centro,
E o Espírito Santo falou comigo dirigindo, né? E me veio o coração assim, nós temos um amigo, digo nós, que era amigo do Délio e meu amigo. Daí eu pensei assim, vou falar com essa pessoa, porque eu estou com uma obra lá em casa, e eu tenho que fazer uma escada, que tem um quarto em cima, né? O Gustavo já sabe, né, Gustavo? Tem que fazer uma escada para ter acesso lá para o pavimento superior. E eu estava procurando um profissional que fizesse essa escada de madeira. E daí eu lembrei dessa pessoa que ele trabalha, o hobby dele é trabalhar com madeira. E ele tem uma marcenaria em casa. Eu pensei, eu vou perguntar se ele tem alguém para me indicar para fazer essa escada. Né? Porque eu tenho o Nivaldo que está trabalhando lá em casa, ele falou que ele faz, mas eu não estou confiando muito, mas enfim. Daí eu pensei, vou perguntar lá para o fulano se ele pode me indicar um profissional que faça a escada. Isso quando eu estava vindo para o centro, eu estava indo no veterinário, fui levar a minha gatinha que deu problema. E daí na volta, quando eu estava passando, ele está fazendo uma obra ali na Beira Rio, não, na Beira Rio não, do lado de lá, na Interpraias, não é Enterprise, ali antes da Enterprise, ali na Barra. Ele está fazendo uma obra ali, e quando eu passei por ali, ele estava na frente, só que eu não reconheci porque ele estava diferente. Daí eu passei, e ali não dá muito para parar, né? Daí eu pensei, e agora, Espírito Santo, volto? Daí acho que o Espírito Santo falou, volta. Daí eu fiz a volta, então lá na praça e voltei. E daí parei lá e conversei com ele e tal. Falei para ele, perguntei se ele tinha alguém para me indicar. Ele falou, você está fazendo uma obra lá na tua casa? Ele falou, deixa que eu vou lá te dar umas ideias. Eu vou lá amanhã, porque ficou sabendo, ele era amigo do Délio, e ficou sabendo, né, do Délio e tal. Ele falou, eu estava para ir na tua casa tal. Ele falou, deixa que eu vou amanhã lá na tua casa para dar umas ideias lá para você, porque ele é bem ligado nessa área de construção, ele vive fazendo lá as obras dele. Daí no dia seguinte ele foi lá, viu, olhou, tal. Ele falou, aqui vai ficar bonito uma escada de madeira com inox. Eu falei, porque inox é muito caro, né? Eu já estou assim, quase extrapolando o meu orçamento. Daí ele falou assim, eu vou te dar as madeiras dos degraus. Eu falei, glória a Deus, né? E além de dar as madeiras, depois ele falou que ia mostrar lá outra escada, enfim. E daí ele ligou para esse profissional que fez a escada na casa dele. E esse profissional foi lá em casa. E estou esperando o orçamento dele, mas eu creio assim, que acho que ele vai pagar até a mão de obra. Amém? Então, veja como é importante a gente estar atento à voz do Espírito Santo, né? Isso é bênção, não é bênção? E muitas vezes a gente deixa de ser abençoado porque não escuta a voz do Espírito Santo. Não fica desatento, né? Em vez do Espírito Santo fala, vai para lá, você vai para cá. Faça isso, você faz aquilo. Enfim. Então, essa palavra que eu vim compartilhar justamente por isso, para a gente estar, né, atentos. E buscando ter essas experiências com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, enfim. Amém? E glória a Deus por isso. E eu creio que, com certeza, nós teremos muitas e muitas experiências com Ele. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, por essas vidas que estão aqui, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, em todos os momentos, buscar a Tua presença. Buscar, Senhor, ser sensíveis à Tua voz, sensíveis, Senhor, à Tua manifestação, ó Pai. Que não deixemos passar despercebido, Senhor, tudo que o Senhor tem entregue a nós, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem entregue coisas maravilhosas, Senhor, e muitas vezes por nós não percebemos, Senhor, isso passa em branco, mas nós queremos daqui por frente, Senhor, ouvir a Tua voz, estarmos sempre atentos, Senhor,
Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te aplaudimos em nome de Jesus. Amém.